Bom dia, engenheiros e engenheiras do meu Brasil. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou trazendo um vídeo de conteúdo aqui para o canal que eu acho que pode ser útil para muita gente aí. Então, quando você compra um componente hidráulico, por exemplo, no manual do componente você vai encontrar uma curva lá que tem a pressão e a vazão do componente. E a gente que é engenheiro, a gente precisa relacionar isso com uma perda de carga daquele componente. Eu preciso calcular um coeficiente de perda de carga para que eu consiga dimensionar a tubulação, dimensionar bombeamento e tudo mais. Então hoje eu quero mostrar para você como você pode fazer isso com a sua curva de pressão-vazão do seu componente. Então a gente está aqui, ó. Eu peguei como exemplo aqui essa torneira aqui, né? Essa torneira aqui, ela é uma torneira da Blue Kit e tal, tem as suas especificações, tem abertura automática, não sei o que. E se você olhar no manual dela, você vai encontrar essa curva aqui, ó, né? Onde você tem um ponto, um eixo vertical aqui de pressão em metros de coluna d'água e um eixo horizontal de vazão. Né? Eles colocaram um pontinho aqui de aeração, aí já é uma característica da torneira, mas você tem uma curva com essa cara aqui, ó, né? E eu quero relacionar isso daqui com uma característica de perda de carga. Então, como que eu faço isso? Bom, eu faço assim, ó. Imagine que eu tenho lá a minha torneira, né? Então eu vou fazer um desenho de uma torneira qualquer aqui, né? E eu vou fazer algumas hipóteses simplificadoras aqui. Você pode trabalhar com hipóteses que não são simplificadoras, dependendo da sua aplicação. Para o meu caso aqui, essas hipóteses vão fazer sentido, tá? Eu vou ter um ponto aqui que eu vou chamar de ponto 1, que é o ponto mais amontante do meu fluxo, que é esse ponto aqui, ó, por onde vai entrar a água, né? E o ponto 2 é o ponto mais ajusante do meu fluxo, que é esse ponto aqui por onde a água sai. Tem que ser sempre assim, tá? O ponto 1, ele tem que estar antes no sentido do fluxo e o ponto 2 tem que estar depois. A nossa equação de perda de carga é dada pela seguinte fórmula aqui, ó. Eu tenho a perda de carga, que é HL, é igual a, eu vou escrever rapidinho aqui, P1 sobre ρ mais V1 barra ao quadrado alfa 1 sobre 2, já explico o que são todos esses termos, mais G Z1 menos P2 sobre ρ, opa, errei o ρ aqui, mais alfa 2 V2 barra ao quadrado sobre 2, mais GZ2, beleza. Tá aqui a nossa fórmula da perda de carga. Os P são as pressões no ponto 1 e no ponto 2, V1 e V2 são as velocidades médias do fluxo no ponto 1 e no ponto 2, e Z1 e Z2 são as elevações no ponto 1 e no ponto 2 medidas com relação a absolutamente qualquer ponto, porque aqui o que é importante é a diferença entre Z1 e Z2, né? A diferença entre essas alturas aqui, ó. Então vamos explorar um pouco essa fórmula aqui, ó. Essas pressões, elas podem ser medidas com relação a qualquer referencial, elas podem ser medidas como pressões absolutas ou pressões manométricas. Na curva teste lá do componente, você mede a pressão aqui na entrada, ó. Então você coloca um manômetro aqui, mede a pressão aqui na entrada, e essa pressão normalmente é manométrica, porque ela me traz uma vantagem, porque se essa pressão aqui no ponto 1 for manométrica, a pressão no ponto 2, que é a pressão atmosférica, porque a água já saiu da torneira, ela vai valer zero, porque a pressão atmosférica manométrica é zero. Então, esse P2 aqui, ó, a gente já sabe que é zero, e a pressão P1, a gente sabe que ela é manométrica. Eu vou colocar um mano entre parênteses aqui para a gente lembrar. Esse fator alfa aqui, ele vai dizer sobre o fluxo. Então, se a gente tiver um fluxo laminar, esse alfa é exatamente igual a 2. E se a gente tiver um fluxo turbulento, a gente vai ter o alfa muito próximo de 1. O que vai acontecer aqui é que o fluxo laminar a gente só consegue atingir se a gente estiver trabalhando com líquido muito viscoso. E a água tem viscosidade muito baixa. Então, na prática, a gente sempre está em regime altamente turbulento com água, né? Então, esse alfa aqui vai ser sempre muito próximo de 1. Então, para as nossas considerações aqui, alfa 1 e alfa 2 vão ser considerados como 1, direto.
Depois, se você entende um pouquinho mais de mecânica dos fluidos, você pode calcular o número de Reynolds, mas você vai ver que o fluxo é sempre turbulento, não vai mudar. A diferença de elevação aqui, a gente vai calcular como Gz1 menos Gz2. O que acontece? A diferença de elevação para o nosso nível de fluxo aqui, ela é muito pequena para gerar um efeito perceptível na nossa perda de carga. A precisão dos instrumentos que a gente tem para medir pressão e vazão, ela vai gerar um erro maior do que a diferença gerada por essa diferença de elevação aqui. Então, esses termos Gz1 e Gz2, na prática, eles são muito parecidos e eles vão se cancelar. Então, a gente já pode cortar esses dois termos aqui da nossa fórmula, né? As pressões a gente já viu, os alfas a gente já viu, só faltou os termos de velocidade. A velocidade, ela é relacionada diretamente com a vazão de um fluido, né? A gente tem uma vazão que a gente chama de Q, e essa vazão é dada por velocidade média, que multiplica a área da seção transversal, né? Então, no ponto 1, a gente vai ter V1, velocidade no ponto 1, que multiplica a área da seção transversal 1, e no ponto 2, a gente vai ter velocidade do ponto 2, que multiplica a área da seção transversal 2. E por que eu coloquei tudo com um sinal de igual aqui? Porque a vazão que entra tem que ser necessariamente igual à vazão que sai, né? A gente não consegue acumular água aqui dentro da torneira. Então, essas vazões aqui são iguais. E essas áreas aqui, ó, que a área ela não precisa dessa barrinha aqui em cima, né? Eu coloquei a mais. Mas essas velocidades aqui, elas vão variar se a área variar. No nosso caso aqui, a torneira, ela tem a mesma área de entrada e de saída, não muda. Você pode fazer essa continha com as áreas diferentes, mas eu aqui vou fazer com as áreas iguais, porque para a torneira faz sentido que essas áreas sejam iguais. Então, eu vou ter aqui V1A1 é igual a V2A2, e mais do que isso, se as áreas são iguais, eu vou ter que V1A é igual a V2A, que a área de entrada e a área de saída são iguais. Então, eu posso cancelar esse A daqui, e eu sei que a velocidade da água que entra vai ser igual à velocidade da água que sai, que eu vou chamar de V barra, né? E aí o que acontece? Como os alfas são iguais aqui, e os V são iguais, eu vou ter alfa 1 V1 ao quadrado sobre 2 menos alfa 2 V2 ao quadrado sobre 2, que também se cancelam. Então, esses termos aqui vão se cancelar, bem como esta pressão aqui cancelou, porque a gente está medindo manométrica, ela é zero, bem como esses termos de elevação também se cancelaram aqui. Então, do lado direito dessa fórmula aqui, a gente ficou com muito pouca coisa, né? Se eu passar ela limpo, a perda de carga ela vai ser dada por P1 sobre ρ. Isso aqui cancelou com isso aqui cancelou com isso, e isso daqui é zero. Acabou, ficou só P1 sobre ρ aqui. E a gente sabe que a perda de carga de qualquer componente hidráulico, ela pode ser calculada, né, da seguinte forma. Eu tenho perda de carga aqui, concentrada, ela vai ser igual a um coeficiente K, que multiplica a velocidade do fluxo que passa por esse componente ao quadrado, dividido por 2. Se as velocidades forem diferentes em 1 e 2, você tem que tomar uma delas como referência para poder fazer o cálculo. Aqui no nosso caso, essas duas velocidades são iguais a V, então eu só tenho kV ao quadrado sobre 2 aqui. E a nossa perda de carga no fim das contas, né, que é kV ao quadrado sobre 2, é P1 sobre ρ. Então essas duas coisas aqui são iguais. Eu vou ter kV ao quadrado sobre 2 é igual a P1 sobre ρ. Beleza. Eu quero calcular esse coeficiente K para saber a perda de carga. Então, o meu K ele vai ser dado por 2P1 dividido por ρV ao quadrado. Olha só que interessante. Eu consigo, se eu souber a pressão e a vazão do meu componente, eu consigo calcular a perda de carga só inserindo aqui a mais a densidade da água, né? Ou a densidade do fluido que vai passar por ele, que no nosso caso aqui é a água. Então, se eu voltar para a minha curva de pressão-vazão, olha só que interessante. Eu posso pegar o ponto que me interessa aqui, né, dentro da vazão, certo? Eu posso pegar o ponto que me interessa
e calcular, olha, falar, ó, para essa vazão aqui eu vou ter uma pressão de tanto e para este ponto, para essa pressão e para essa vazão, eu vou ter um coeficiente de perda de carga dado por 2 vezes a pressão dividido por densidade vezes a velocidade ao quadrado. Lembrando que se você quiser deixar essa fórmula aqui em função da vazão e não da velocidade aqui, a gente precisa transformar esse V no Q simplesmente dividindo pela área aqui, né? Então a gente sabe que o Q é igual a VA, então a nossa velocidade ela vai ser a vazão dividida pela área da seção transversal. Então esse foi um vídeo muito simplesinho, pessoal, mas é um vídeo muito útil aí, né? Para quem faz dimensionamento aí de perda de carga, dimensionamento de bombas, tubulação, esse vídeo pode te ajudar muito, tá bom? Então se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever lá no canal, né, de dar uma curtida no vídeo. Se você achou que tem alguma coisa diferente aí, ou se você quer elogiar ou fazer alguma crítica, deixa nos comentários aí embaixo, que isso vai me ajudar bastante a trazer mais conteúdo para vocês. Se vocês quiserem saber outros conteúdos sobre engenharia de forma geral, também deixem aí embaixo, que eu vou buscar trazer para vocês como uma sugestão bem legal. Beleza? Muito obrigado, pessoal, pela sua atenção, pela sua paciência e um grande abraço aí para todos os engenheiros.